Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre máscara de subrede, né? E o que é máscara de subrede? É uma forma que nós temos de dividir uma rede classful. Rede classful foram aquelas que nós estudamos anteriormente, tá, pessoal? Classe A, B, C e D. Então, quando eu uso uma máscara classe A, é uma rede classful, uma rede classe A inteira. Quando eu uso uma classe B inteira, eu tenho uma classful classe B. Se eu estou usando uma rede classe C inteira, eu tenho uma classful classe C. Ok? Bom, então por que a gente faz isso? Por que a gente divide redes, né? Então, em algumas situações nós vamos precisar realmente dividir uma rede P em pedaços menores. Um dos motivos pode ser segurança. Você quer diminuir o número de máquinas na rede, diminuir o tamanho da rede para melhorar a sua segurança e o seu gerenciamento da rede. E nesse caso a gente está falando em segmentação para gerenciamento, tá? Então nunca é muito interessante para um administrador que a rede seja excessivamente grande, tá? O outro caso é aproveitamento de endereços IPs. Digamos que você tem um bloco de endereços IPs válidos e queira utilizá-lo. Se você não fizer a divisão, você tem que usar ele num único segmento de rede. Suponha que você queira criar várias redes diferentes. Nesse caso, você vai precisar fazer a divisão desse bloco que você possui. Isso aí é interessante, tá bom? Então é isso aí, ó. Segurança, divisão de redes para evitar acesso indevido a recursos sensíveis. Exemplo, eu quero criar uma rede desmilitarizada, que é uma área da minha rede onde eu tenho um controle de acesso. Segmentação, diminuição de domínios de colisão em broadcast. Então, quando a gente segmenta, é mais fácil de administrar e a gente diminui a quantidade de colisão que a gente tem e também o volume de broadcast na rede, né? Blocos de IP muito grande em rede local, às vezes não compensa, você tá com a rede ali com meia dúzia de máquinas trabalhando com uma classe C completa, não é interessante. E também quando você tem blocos válidos, existe a necessidade de aproveitá-los em várias redes, né? Ok? Como é que a gente faz uma divisão de um bloco de endereço IPs? A chave é o bit 1 da máscara, tá bom? O bit 1 da máscara, esse cara aí, ó, é o cara importante pra gente. São os bit 1s que definem qual parte do endereço IP é um endereço de rede e os bits 0 definem qual parte do endereço IP é endereço da máquina, do dispositivo, tá? Do dispositivo de rede que a gente está falando, da interface, ok? Como é que isso funciona? O seu computador ele faz uma conta e a gente chama essa conta de ending, tá? Ele utiliza a máscara de rede para determinar qual rede o endereço IP pertence. Como é que é esse ending? É uma multiplicação bit a bit, tá? 1 a 1. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Suponha que eu tenha aí esse endereço 926800, tá bom? Se você olhar aí no quadrado de baixo, você vai ver que esse endereço está na forma binária. O 9268, o 92 ele é 11 e depois 1, 2, 3, 4, 6 zeros. O 68 é 10101000, tá bom? Como é que eu posso calcular isso aqui de forma rápida, né? Porque tem gente aí que se embanana na hora de fazer essas divisões. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho um macetezinho. Olha aí, vamos fazer um desenhozinho aqui para que vocês possam entender. Aqui são os bits lá do seu byte. Um byte tem 8 bits, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O mais significativo é o de cá e o menos significativo é o de cá. Por que eu digo que é menos significativo? Porque quando eu coloco um bit 1 aqui, pessoal, esse bit ele vale 1, só 1. Mas se eu colocar um bit 1 aqui, ele vale 2. Como assim? Ó, é fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é o 1. Se eu fizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui é o 2. E esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. Esse é o 3. Então, para me formar o 3, eu tenho que pegar o 2 mais o 1. 2 mais 1, 3. E esse cara aqui vale o dobro. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Certo? Então, se eu pegar esse bit aqui, esse número aqui qualquer, vamos dizer esse aqui, ó. Vamos chutar um número qualquer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele equivale ao que, ó? 1 mais 2, certo? Ó, esse aqui é pela posição. Esse aqui está na primeira posição, ele vale 1. Esse aqui está na segunda, vale 2. Então, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 12. 12 mais 32.
44 mais 128, 168, 176, certo? Então é assim que a gente faz para descobrir. Ah, eu quero 176, 176, como é que a gente faz? Ó, vou começar. 128 tem que estar ligado, certo? 128 mais 64 dá quanto? Dá 192, passou. Que número que eu tenho que somar aqui para chegar mais próximo? 32. Então, ó, 128 mais 32 vai dar 160. Então já deu 160. Falta 16. 16, então eu liguei o 62, 32 não, 16, certo? 0, 1, 1. Então aqui é 179, ó. Ok? Beleza, pessoal? Então esse aqui é um macetezinho, como é que a gente faz para calcular aí o binário, utilizando uma regrinha bem simples, sem fazer aquela divisão por 2, né? O pessoal lá de sistemas operacionais já deve ter ensinado para vocês. Então esse aqui é só um método mais rápido de fazer as coisas. Então, nesse nosso exemplo aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 255, 255, 255, que é a máscara, e olha só que ele é os 8 primeiros bits 1, ponto, depois 8 bits 1, ponto, depois 8 bits 1, ponto, depois 8 bits 0. Você vai multiplicar um por um. O primeiro bit aqui do lado esquerdo do IP vezes o primeiro bit da máscara. Uma vez 1, 1. Depois de novo, uma vez 1, 1. Uma vez 0, 0. Preste atenção que onde tem 1, você simplesmente repete o valor, né? Então, olha lá o valor da rede, ó. Vai ficar igualzinho, só que no último endereço a gente multiplica por 0, aqui no último bloco, porque a máscara é 0, e aí ele vira 0. Tá? Vamos dar esse exemplo de outra forma para a gente entender isso melhor. Imagine que eu tenha esse endereço aqui, ó, 192, 168, 10, 5. Com máscara, então esse aqui é o meu endereço, e a máscara é 255, 255, 2550. Tá, qual que é a rede dele? Ó, aqui não é tudo bit 1, quando eu multiplicar pelo de cima, ela vai ser a mesma coisa. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, certo? Certo. Só que aqui, pessoal, ó, nesse ponto aqui, aqui são 8 bits zeros. A hora que eu multiplicar pelo de cima, vai dar 0. Então, essa aqui é a base da rede daquele endereço. Então ele é 192.168.10.5 com máscara 255.255.255.0 com base de rede 192.168.10.0, ou seja, rede 192.168.10.0. É essa multiplicação que é feita, cada um daqui de baixo multiplicando aqui de cima. É assim que a gente consegue definir um endereço de rede. Bom, então agora que a gente entendeu como é que funciona o adding, né? Como é que o seu computador trabalha, como é que ele faz, vamos então no processo de adding, a gente então faz uma verificação bit a bit, tá bom? Então o bit 1 é o que representa a rede. Então como é que nós vamos dividir a rede usando a máscara de rede? Porque é a máscara de rede que nós vamos ter que alterar, porque é nela que estão os bits 1 que fazem essa demonstração para mim, o que é rede, o que é máquina. Agora eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte detalhe. Perceberam que uma rede classe A, as redes classe A, elas têm poucas redes, são só 126 redes, né, pessoal? Mas cada rede tem 16 milhões de máquinas. E na classe B, as minhas redes são menores. Elas têm 65 mil máquinas. E nas classes C, as redes têm só 256 dispositivos, ou seja, 256 endereços possíveis. Perdão que em cima é endereço. Então, tem 16 milhões de endereços na classe A, 65 mil endereços na classe B e 256 endereços na classe C. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que à medida em que a minha máscara, o número de bits 1 na máscara cresce, porque olha, a rede classe A é só 255.000. Na classe B é 255.255.000. Dobrou o número de bits 1. À medida em que o número de bits 1 da máscara aumenta, a minha rede diminui. Por que ela está diminuindo? Porque eu estou dividindo a rede. Eu consigo pegar uma classe A e dividi-la até virar uma classe B. Em vez de ter 16 milhões de endereços, ela vai ter 65 mil. Ok? É isso que acontece. Então, à medida que a gente vai aumentando os bits 1 da máscara, a minha rede vai diminuindo porque ela vai sendo dividida. Então, para dividir uma rede, temos de aumentar o número de bits 1 da máscara, sempre na posição mais significativa. O que quer dizer posição mais significativa? Pessoal, é onde eu coloco o bit 1 e onde ele vale mais. Ele vale mais à esquerda. Então, a máscara cresce da esquerda para a direita. E à medida em que eu vou aumentando os bits 1, eu vou dividindo a rede.
Mas para fazer isso, eu vou diminuir o número de bits zeros. Óbvio, eu botei um 1 no lugar de um 0, aumentei o número de 1s, diminui o número de zeros. Então, o que acontece? A gente diminui o número de endereços possíveis. Então, ó, à medida em que a gente vai aumentando os bits 1s, nós vamos dividindo a rede, nós vamos criando mais redes. Então, à medida que os bits 1s vão crescendo, vão aumentando da esquerda para a direita, aumenta o número de redes, porque eu vou fazendo uma divisão, e diminui o número de endereços disponíveis em cada rede, porque eu estou tirando bit 0. E aí eu estou diminuindo a quantidade de endereços que vão ser utilizados para endereçar os dispositivos. Ok? Então não tem jeito de eu fazer uma coisa. Se eu aumentar os bits 0, eu vou aumentar a quantidade. Bit 0 é da direita para a esquerda. Eu vou aumentar a quantidade de dispositivos, de endereços, e vou diminuir o que é a quantidade de redes. Por isso que na classe A eu tenho pouca rede e muito endereço. E na classe C eu tenho muita rede e pouco endereço. Ok? Então vamos dar um exemplo aí, porque às vezes fica confuso. Vamos fazer um exemplo de uma divisão aqui em duas redes, mas eu vou fazer ele no papel que acho que é mais fácil para a gente, tá, pessoal? Mais fácil de entender. Vamos continuar com o nosso exemplo aqui numa rede classe C, tá bom? Então suponha que eu tenha essa rede aqui, ó, 192, 68, 10, 0. É uma rede, tá? Isso aqui é uma base de uma rede classe C, ok? E a máscara que eu tenho para ela é essa aqui, ó, 255, 255, 255, 0. Ok? É uma class full. Esse 255, 255, 255, 0, ele é assim, ó, na forma binária, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o primeiro 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o segundo 255, ou seja, é o octeto aí, o byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceiro 255. E o 0? O 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Essa aqui, isso daqui é isso daqui. É a mesma forma que a gente tem aí, ok? Beleza. Bom, então suponha que eu falo assim, agora eu quero dividir essa rede. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer o número de 1s, certo? Porque a hora que eu cresço o número de 1 aqui, aumento o número de 1, eu diminuo, eu faço a divisão da rede, a rede diminui. Ela vai ser diminuída em quanto? Se eu colocar 1 aqui, eu vou dividir pela metade. Então a nova máscara passa a ser isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, aumentei 1 ali onde era 0, ó. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso daqui é o 255. Esse segundo aqui é o 255. Esse terceiro é o 255. E esse cara aqui? Bom, se a gente voltar lá naquele desenhozinho que a gente fez, né, pessoal? Naquele quadradinho, eu tenho ele aqui, ó. Esse cara aqui vale 128, ó. Os outros aqui valem zero. Tá tudo zerado lá, não tá? Tá tudo zerado. Então vai valer 128. Então, olha só. Esse cara aqui, então, é 128. Pronto, minha máscara mudou. Minha máscara não é mais 255, 255, 2550. Essa aqui era a máscara original. E agora a máscara passa a ser isso daqui. Certo? Ah, então quer dizer que se eu trocar o 0 lá no final da máscara por 128, eu estou dividindo a minha rede em duas. Está. Eu acrescentei um bit 1 lá na máscara, no último octeto, certo? Na posição mais significativa. Legal. Mas e como é que isso aí funciona na hora de fazer o adding, né? Na hora de fazer a multiplicação? Significa que esse bit aqui passa a multiplicar o endereço de rede lá, para fazer a verificação do endereço da base da rede. Mas ó, deixa eu mostrar aqui uma curiosidade muito interessante. Vamos começar a escrever aqui os números na forma binária, só para a gente entender. Esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cara aqui é o 1, certo? Esse cara aqui é o 2. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1 é o 3. Se eu for escrevendo aqui, usando essa lógica minha, eu vou chegar nesse cara aqui uma hora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem que é esse cara? Vamos pegar aqui. Ó, se eu pegar aqui, ele é a soma de todo mundo aqui. 2, 3, 7, 15, 31, 63, 127. Ele é o 127. Então esse cara aqui é o 127. Certo? Ok. Qual que é o próximo? O próximo é o seguinte. A hora que eu somar 1 aqui, somei 1.
Você faz uma soma, só para você ver, soma só 1. 1 mais 1, 2. 2 não pode, né, pessoal? Aqui vira 0 e eu aumento da casa para frente, né? Igual a gente fazia lá no primário para somar 10, né? Lembra quando você tinha lá 9 palitinhos, punha mais 1, formava 10, você jogava para a casa da dezena e zerava a casa da unidade, a mesma coisa. Botei 1 mais 1, 2. 2 não dá. Joga para a casa de cá e soma. O que vai acontecer? Aqui vai tudo virando 0, aqui vira 1. Então o próximo da lista, a hora que eu somar 1 aqui, é esse cara aqui, ó. E esse cara aqui é o 128. Certo? E depois? 129. E o 130? Certo? Isso vai seguir até onde? Até aqui, ó. 255. Certo? Mas agora preste atenção. Nessa primeira, eu dividi no meio, você prestou atenção, ó. De 1 a 100, de 0, né? Tem o 0 primeiro aqui, né? 0. De 0 até 127 e depois de 128 a 255, duas metades. Preste atenção que nesse cara aqui, todos os primeiros bits à esquerda são 0. E nesse cara aqui, todos os primeiros bits à esquerda são 1. Então, na hora que você pegar esse cara aqui, ó, esse aqui, que você mudou lá na máscara de rede, fez mudar de 0 para 128, ele vai multiplicar. A hora que ele multiplicar esses caras aqui da esquerda, o endereço vai dar 0. A hora que eles multiplicar o endereço, esse cara aqui da direita, a hora que vai dar 1 aqui, vai dar 128. O que aconteceu? Ele vai ter uma base aqui que vai ser 192, 168, 0, 0, né? Porque vai multiplicar por 0. E essa daqui, a hora que ele multiplicar a rede, né? A base da rede, vai dar 192, 168, 0 não, né, pessoal? 10, perdão. 10. Aí ele vai multiplicar esse cara aqui vezes esse aqui, vai dar 1. Então aqui vai dar 128. Eu tenho duas bases diferentes. O que aconteceu? Essa é a base da primeira rede, essa é a base da segunda rede. Dividir a rede. Legal, mas e aí? Aí a gente tem a broadcast. Quem que é o broadcast dessa rede? É o último cara da rede, ó. Quem que é o último cara dessa rede? 127. 192, 68, 10.127. Quem que é o último cara dessa rede? O 255. Então o broadcast aqui vai ser 192, 168, 10, 255. Beleza, criei duas redes diferentes. Então peguei essa rede que eu tinha, que era o 92, 68, 10, 0, com máscara 255, 2550. Mudei o último bit, o bit mais significativo da máscara aqui. Ao fazer isso, esse 0 aqui passou a ser 128, então a máscara ficou sendo 128. Ao fazer isso, quando o dispositivo lá, o sistema operacional, multiplica esse bit vezes o endereço da primeira metade, ele obtém essa base, essa rede. E quando ele multiplica essa máscara por esses endereços da segunda metade, ele obtém uma máscara diferente. Ele obtém uma base diferente. Então, se eu tenho duas bases, eu tenho duas redes. E aí, essa aqui vai de 0 até 127. 127 é 1 antes da próxima base. E de 128 até 255. Na prática, alterar o primeiro bit de mais significativo, eu divido a rede que eu tenho em duas metades. Tá? Eu divido a rede que eu tenho em duas metades. É isso que acontece. Pessoal, então se a gente voltar aqui no nosso PowerPoint, aqui nós vamos ver o seguinte, a rede aqui é a que eu fiz com vocês, o 92, o 68, 10, ó. Aí preste atenção o que aconteceu. Nós tivemos aí nós mudamos esse vermelhinho aqui, né, na máscara, esse 0, que era 255, 2550, na primeira máscara. Quando a gente mexe ele para 1, transforma ele em 1, a máscara passa para ser 128, mudando o último octeto. E aí, o que acontece? Olha lá. Observa aqui que eu dividi em duas metades. De 192, 68, 10, 0 até 192, 68, 10, 127 aqui à esquerda, todos os primeiros bits que estão naquela posição onde a gente mudou de 0 para 1 na máscara, eles são 0. E a segunda metade, todo bit ali mais significativo do último octeto, que foi o que a gente mudou lá na máscara, é 1. É aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom?
Então a gente consegue, viu como esse bit na primeira metade da rede, bit 0 na primeira e bit 1 na segunda. A gente dividiu a rede em duas, tá bom? Então os endereços que tiverem o bit 0 no primeiro corresponde ao que na máscara, vai estar na primeira metade. Se tiver bit 1, vai estar na segunda metade. E se a gente alterar 2 bits agora, o que, que vai acontecer? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos começar com uma rede 9268, então a minha rede é 192.168.10.0. E foi me dada essa máscara aqui, 255.255.255.0. Eu quero trocar 2 bits dessa máscara. Então essa máscara hoje é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Ó, é isso aqui. 3 primeiros octetos preenchidos de 1. Isso aqui, cada octeto aqui é 1255, ok? E o último, isso daí. Então eu vou trocar agora. Vou trocar para quê? Isso aqui, ó. Vou pegar os 2 primeiros bits aqui. Troquei. Mas isso aqui era 0. Isso aqui é o quê? Bom, aí nós vamos pegar aquela nossa tabelinha lá de novo e vamos olhar na tabelinha. Peguei os 2 primeiros aqui e passei para 1. Então, ó, 128 mais 64 dá 192, certo? 192. Então, o que, que é a minha massa agora? A minha massa, então, agora passou para ser 255.255.255.192. Tá, se eu mexer aqui 2 vezes, ó, eu estou dividindo a minha rede 2 vezes. Dividi em 2, depois dividi em 2 de novo, eu vou ter 4 redes. 4 redes. Mas como a gente vai explicar isso? Vamos lá. Vamos observar os endereços de rede. O primeiro, 0, ele é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um 0. E depois o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Isso é 1. Depois, aquela conversa, né, pessoal? Ó. Isso é o 2. Isso vai até onde? Vai até o 63. Por quê? Porque o 63, pessoal, ele é o seguinte, ó. Soma aqui comigo. 2, 3, 7, 15, 31, 63. Até aqui. Todos esses caras aqui, ó, os 6 primeiros bits são 1. Se eu somar dá 63. Então, qual que é o valor do 63? 63 é assim, ó. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 63. Certo? Tá. Mas e aí? O 64, a hora que eu somar um aqui, esse cara aqui vira 1. Ó. 64, ele é isso aqui, ó. É só esse bit aqui 1. Tudo aqui é 0 e aqui é 0. Então só o segundo bit é 1. Então é assim, ó. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64. Tá aí, mudei só 1. E o 65? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 65. Certo? E o 66? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 0. 66. Certo? Tá bom. Vamos levar isso aqui até onde? Até no 127. Pô, 127 nós já fizemos no exercício anterior. O que é o 127, pessoal? Ó, 127 está aqui, ó. Ó, tudo 1 aqui, só o bit mais significativo 0. Então vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 127. Certo? Ok. E agora? Agora vamos para a próxima rede. De onde que ela começa? Ela vai começar no 128. O que é o 128? Ó, esse 1, tudo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128. 129. Esse 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 129. 130, só mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais um 0 aqui. Pronto. 130. Eu vou somando aqui até aonde? Bom, aí é o seguinte. Eu quero dividir em 4 partes. Vocês perceberam que cada parte aqui tem 64? Começa do 0 até 63, 64. Quanto que dá 127 mais 64? Alguém sabe? Vai dar 191, certo? Então aqui, ó, nós vamos até 191. Mas o que é 191? 191, pessoal, quando a gente somar, 191, ele vai ser o seguinte, ó.
Se eu somar esses dois caras aqui, já dá 192. Então é esse aqui mais todos os outros depois, que aqui a gente sabe que dá 63, ó, 63 mais 128, 191. Então 191 ele é assim, ó. Que é que aparece aqui. Vou colocar menor, né? Só um minuto. Ajustar a folha aqui para ficar mais fácil. Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 191. E 192? 192 ele vai ser assim. 1, que a hora que eu somar 1 aqui, fica 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 192. Certo? Depois, 1, 2, 3, 4, 93. 194. 1, até o 255, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 5, 5. Olha que interessante. Na primeira 1/4 de rede, todos os 2 bits são 0. No segundo 1/4, todos os dois primeiros bits são 0, 1. 0, 1. Tá? No terceiro quarto, todos são 1, 0. E no último quarto, todos são 1, 1. Quando esses 2 bits aqui da máscara, ó, esses dois caras aqui, ó, forem multiplicar, aqui na primeira quarto de rede, ele vai achar sempre 0, 0 como base. Aqui no segundo quarto ele vai achar 0, 1. No terceiro, 1, 0. E no último, 1, 1. Isso vai me dar 4 redes diferentes na hora que eu fizer a multiplicação. Certo? 4 redes. A rede 0, a rede 64, a rede com final com base 128 e a rede 192. Ok? Eu dividi a minha rede em 4 partes. O que é isso? Vamos tentar desenhar para entender? Vamos desenhar. Ó, imagina então que eu tenho um range aqui de 0 até 255. Quando eu mudo um bit, eu dividi a minha rede em 2 partes. Certo? Minha rede está dividida em 2 partes. Quando eu dividir no meio, vai dar o quê? Vai dar 127 e 128. De 0 a 127 é a primeira rede, 128 até aqui é o segundo. Essa aqui é onde começa com 0, 0, 0, 1, 0, 0 e aqui com 0, 1. Quando eu dividir aqui no meio, aqui eu vou dividir no meio de novo. 63, 64. Eu usei 2 bits para fazer essa divisão. Aqui eu vou dividir usando os 2 bits, então vai ficar 191, 192. Pronto. Primeira rede base 0, broadcast 63. Segunda rede base 64, broadcast 127. Terceira rede base 128, broadcast 192. Terceira rede, broadcast 190, base 192, broadcast 255. E é o que a gente vê aqui na prática, né? Certo? Ó, as 4 redes. De 0 a 63, base 0, broadcast 63. Base 64, broadcast 127. Base 128, broadcast 191. Base 192, broadcast 255. E é assim que a gente consegue fazer a divisão em 4 partes. Então, se a gente voltar aqui ao nosso raciocínio lá, vocês vão ver, voltar aqui, ó, 92680, a gente vai mexer em 2 bits mais significativos do último octeto. O que vai acontecer? Vai mudar de 0 para 192, ok? Quando a gente for fazer as divisões, a gente vai perceber que na primeira 1/4, todos vão começar com 0, 0. No segundo 1/4 com 0, 1. No terceiro quarto com 0 e no último quarto com 1, 1. Tá? Isso lá na forma binária, ok? Então, na prática, a gente dividiu em 4 partes. Aquelas em que o último endereço começa com 0, 0, aquelas que começam com 0, 1, com 0 e com 1. Eu fiz uma divisão em 4 partes. Ok, pessoal? Bom, então tá bom. Então agora vocês entenderam como é que a coisa realmente funciona. Ou seja, à medida que eu vou colocando bits 1, eu vou simplesmente diminuindo o meu número de hosts, dividindo a rede sempre pela metade, e vou verificando. Então, no processo de edging, na hora que eu multiplicar pela submáscara, eu vou perceber que eu vou ter redes diferentes, tá bom? Então, agora vocês têm aí, nós conseguimos fazer esse raciocínio aqui que eu acho muito interessante, tá bom? Que é o quê? Que é a gente ter uma tabelinha para poder trabalhar, para a nossa vida ficar um pouquinho mais fácil, não ter que ficar dependendo o tempo inteiro de fazer o raciocínio em cima de bits, que é complicado, né, pessoal? O primeiro bit mais significativo, o último bit, isso é enjoado. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, olha, se eu mudar um bit na máscara, quantas redes eu vou ter? 2 elevado a 1. 2 redes. Na verdade, é divisão, tá, pessoal? Ok, e qual que é o meu decimal que muda na máscara? Muda de 0 para
Com o primeiro que nós vimos lá, mudou para 128 quando eu mudo um bit. Se eu mexer em 2 bits, eu vou ter então 2 elevado ao quadrado, vai dar 4 subdivisões. E aí a minha máscara vai para 192, certo? Se eu mexer em 3, 2 elevado à terceira vai dar 8. E aí a minha máscara vai para quanto, pessoal? Aí você tem que somar, ó. Essa aqui nós já fizemos. Mas vamos voltar lá e vamos somar para não ter dor de cabeça. Ó. 128 mais 64 dá 192. Mais 32 vai dar quanto? 224. Certo? Ok? E é sempre assim. Então aí, 4 bits, 2 elevado à quarta, 16. E aí? Aí é 254, 224 mais 16. Vai dar 240. 5 bits, 2 elevado à quinta. Então vamos ter 32 divisões, certo? E aí vai para quanto, pessoal? 240 mais quanto? Lembra lá? Mais 8. 248. Depois 6 bits, 2 elevado à sexta, 64. Vai dar quanto? 240 e 252. Ok? 252. Tá, 7 bits, 2 elevado à sétima, 128 divisões, e aí vai dar 254. 8 bits, 2 elevado à oitava, vai dar máscara 255. Ó, perdão. 256 divisões, né? 256 divisões com máscara 255. Isso é uma tabelinha. Essa é uma tabelinha para ajudar a gente, ó. Aí você vai saber que eu mudei um bit, a máscara é 128. Mudei 2, a máscara é 92. Mudei 3, a máscara é 224. Mudei 4, é 240. 248. Presta atenção que aqui, ó, 122, aí você vai fazer aqui, ó. Quanto que eu somei aqui? Eu somei, começa com 128, eu somei 64, somei 32, somei 16, somei 8, somei 4, somei 2, somei 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, que é aquilo lá que eu mostrei para vocês, certo? Então, esses aqui são os decimais que a minha máscara vão assumir. Isso aqui é o número de divisão que eu vou fazer na rede, certo? Baseado sempre no bit, 2 elevado ao número de bits. Esses são 4 bits, 2 à quarta, 16 divisões, certo? Decimal, 240. Tabelinha boa da gente ter para a gente poder utilizar. Ok? Bom, então, tá aí. Essa é a tabela que eu acabei de mostrar para vocês, né? Essa tabelinha aí eu acabei de fazer agora. Então, 1 bit, 2 elevado a 1 e assim por diante. Agora, atenção, pessoal, cuidado. Por exemplo, uma classe C, eu não consigo fazer uma divisão até 256. Pô, tem só 256 endereços, eu dividi 256. Ah, eu vou dividir uma classe C até quanto? Qual que é o número, menor divisão que eu consigo fazer? Qual que é a menor subrede que eu consigo criar? Essa é uma pergunta muito boa. Menor subrede que você consegue criar é aquela subrede que vai ter 4 endereços. 4 é o mínimo. Menos de 4 não pode ter. Por quê? Porque o endereço tem que ir para a base, o outro tem que ir para o broadcast. Sobram 2 endereços só. Os 2 eu tenho que colocar nos 2 dispositivos que eu tiver para criar uma rede. Senão uma rede só de um não existe. Então qual que é o mínimo de endereço que uma rede pode ter? 4. Um para cada dispositivo da rede, que eu tenho que ter no mínimo 2 dispositivos, e uma base e um broadcast. Agora pensa bem, eu tenho uma rede classe C. Uma rede classe C tem 256 endereços. Tem 256 endereços. E aí, como é que a gente faz? Divide 256 por 4. Então eu posso ter o quê? 64 sub-redes. Então eu posso fazer uma divisão aqui, ó, olha a tabelinha, 6 bits, certo? Então o último binário que eu posso usar é o 252. E o 254 não posso, porque eu estou criando uma rede só com 2. Então não dá. Mas e uma classe B? Não, uma classe B você pode dividir até 8 bits. Quando eu dividir uma rede classe B utilizando 8 bits, ela se torna uma classe C, porque a máscara virou de classe C. Ok, pessoal? Então vamos ver como é que a gente vai usar esse conhecimento. Nós vamos dividir essa rede, o 92.168.20, em 4 sub-redes. 4 sub-redes, ok? Então presta atenção. Ok, pessoal, então vamos lá. A rede é essa daqui, ó. 192.168.20.0. Com máscara classe C. A máscara é isso aqui, ó, pessoal. Ok? Essa aí é a nossa máscara. E vamos aprender uma coisa aqui interessante, tá? Eu posso escrever essa máscara aqui dessa forma. Quantos bits uns eu tenho aqui, ó? 8 mais 8 mais 8. 3 vezes 8, 24. 24.
eu colocar barra 24, eu colocar 255, 255, 2550 é a mesma coisa. Essa notação aqui é chamada notação CIDR, tá? O que quer dizer CIDR? Classless Interdomain Router, tá? Na verdade, essa notação para fazer subdivisão de rede. Então, foi a partir daí que a gente começou a fazer divisão de redes utilizando a manipulação dos bits 1 da máscara. Isso aí data lá da década de 90, se não me engano, 93, tá, pessoal? Em que a gente começou a fazer essas divisões para fazer melhor aproveitamento dos endereços. Então, a notação CIDR, ela vai falar aqui para você que você tem que botar um barra 24 aqui, que é a mesma coisa que 255, 255, 2550. Eu quero dividir essa rede aqui em 4 redes, 4 sub-redes. Como é que nós vamos fazer isso? Pessoal, eu tenho uma forma de fazer isso daqui, bem gráfica, para ficar bem fácil, para você não ter que ficar fazendo conta, consultando tabela, tá bom? Vamos lá? Eu faço assim, ó. Eu pego o range que eu tenho, que é de 0 até 255. E vou fazer a divisão. A primeira divisão, quando eu mexo no primeiro bit da máscara, eu vou fazer a divisão usando um bit só. Eu já anoto aqui que eu usei um bit para fazer essa divisão. Eu dividi no meio, então metade 255 aqui, eu vou estar no 127, 128. Mas eu quero 4 redes, então posso dividir agora os dois lados, 4 redes iguais. Então posso fazer uma segunda divisão aqui e uma segunda divisão aqui. Para fazer uma segunda divisão, obrigatoriamente eu tenho que usar um segundo bit. E aí eu dividi o 128 que eu tenho do lado de cá em duas partes. Parte de 63 e 64 e aqui 191 e 192. Tá? 128 mais 64 dá 192. Aí eu já tenho o exercício praticamente pronto. Tá? A minha rede 1, qual que é a base dela? A base dela é o 0, mas olha só. Eu tenho uma rede 192.68.20.0, tá? Ela é barra 24. Eu estou fazendo uma divisão. Eu vou dividir uma rede classe C. Então, eu vou dividir aqui, ó, no último octeto. Daqui no último octeto. Aqui nunca vai mudar. Então, a base é 192.168.20. Qual que é a base aqui no desenho? 0. E qual que é o último da faixa? 63. Então, esse cara aqui é o meu broadcast. O broadcast vai ser 192.168.20.63. Qual que é a máscara desse cara aqui? Bom, aí qual que é a máscara, pessoal? Quantos bits que eu vi? Eu venho cá e olho aqui, ó, dos dois lados. Qual que é o bit maior que eu tenho? Esse aqui, 2. Então eu peguei 2 bits. 2 bits. Então a minha máscara vai ser barra 26. Quando eu pego 2 bits, aí alguém lembra da nossa tabelinha lá que nós montamos ou não? Nós montamos uma tabelinha, né, pessoal? Se você olhar na tabelinha, você vai ver que 2 bits é o 128, tá? É o 128. Então a máscara aqui vai ser 255, 255, 255.128. Essa é a minha primeira rede, tá? E a minha segunda rede? Minha rede 2. Aqui é a minha rede 1. Minha rede 2. A base vai começar aqui, ó, 64. Então a base vai ser 192.168.20.64. Qual vai ser o meu broadcast? 192.168.20. Onde que termina? No 127. 127. Qual que é a máscara? Você olha aqui, ó. Ah, qual que é o maior? 1 ou 2? 2. Então eu vou pegar 2 bits. 2 bits é 128. Ah, perdão. 2 bits é 192. Desculpa, hein? Estou aqui com 128 na cabeça. Vai ser então 255, 255, 255, 192. E aí vai uma dica. Redes de mesmo tamanho sempre tem máscaras iguais. Então todas as 4 não são iguais, então as máscaras delas vão ser 255, 255, 255, 192. Qual vai ser a minha terceira rede? Rede 3. Tá? Então a base vai ser, começou ali, ó, 128. Então a base dela é 192.168.20.128. Qual que é o broadcast? 192.168.20. Terminou no 191. 191. Máscara, tudo igual. 255, 255, 255, 192. Essa é a rede 3. Rede 4. Base, começa aqui no 192. Base, 192.168.20.128.
20.192, certo? Pessoal, e aí, broadcast 192.168.20 morreu onde? 255. Ok? E qual que é a máscara? A máscara é tudo igual aqui, porque todas essas redes têm o mesmo tamanho. A máscara vai ser sempre 192, certo? 192 ou barra 26, certo? Barra 26, tá bom? Barra 26, quando for com 192. Pronto, fiz uma divisão aí em 4 redes, tá? Usando aqui, ó, o gráfico é muito mais fácil. Base 0, broadcast 63, base 64, broadcast 127, base 128, broadcast 92, base 92, broadcast 255. Tive que me dar 2 bits, né? Você pode olhar qualquer rede, você vai olhar que o maior bit aqui é 2. Então a base, a barra, todas vão ser barra 26. Barra 26 é 2 bits que eu peguei, 24 mais 2, 26. Então 2 bits lá na nossa tabelinha. Primeiro bit é 128, segundo é 192. Então a massa é 255, 255, 255, 192. Pronto, fizemos uma divisão de rede aí em 4 partes. Se a gente voltar aqui agora para a nossa apresentação, nós vamos ver que faça a mesma coisa, tá, pessoal? Tá aqui as 4 redes que nós fizemos e a divisão gráfica seria assim, ó. O range de 0 até 255, a gente pega, faz a primeira divisão no meio. Essa primeira divisão no meio é feita com 1 bit. E aí a gente vai ter de 0 até 127 a primeira subrede, 128 até 255 a segunda subrede. Em seguida a gente divide aqui a primeira metade no meio, certo? Em 63 e 64, para isso a gente usa 2 bits. Depois a gente divide a segunda metade também no meio. E aí ela vai ficar de 191 até 192, são 4 redes de 64 endereços cada uma. Também usei 2 bits aqui, tá? Ok? Então não tá difícil não, né, pessoal? Tá? Agora é só acostumar. Então vamos lá, vamos fazer esse outro exercício aqui. Se a gente tem uma rede 172.16.00, agora preste atenção que isso aqui é uma rede classe B, 255.255.00. Eu quero dividir ela em 8 subrredes de igual tamanho, informando a base e o broadcast de cada subrede formada. Então, ó, 172.16, rede classe B, 255.255.00, barra 16 o CDR dela, tá? Ok? Então aí, ó, vamos desenhar meu range, tá? De 0 até 255. Primeira divisão a gente faz no meio aqui. Essa divisão no meio a gente vai usar 1 bit e a gente vai dividir em 127 e 128. Metade de 0, 127, segunda metade 128 até 255. Se eu fizer a segunda divisão aqui do primeiro, desse lado esquerdo, eu vou dividir em 0, 63, 64, 127. E usei 2 bits. Agora eu vou fazer a divisão do lado direito aqui, a mesma coisa. Só que aí vai ser de 191 a 192, 64 para cada lado, 2 bits. Mas eu falei que eu quero 8 subrredes. Então eu vou dividir lá, ó, a primeira subrede lá de novo. E aí eu vou dividir, eu tenho de 0 a 64, né, pessoal? De 0 a 63 a 64 endereços. Então vai dar 31, 32. Aqui eu usei 3 bits. Dividi aqui de novo. A metade aqui entre 64 e 127 vai dar 95, 96. 3 bits. Dividindo aqui a terceira subrede aqui. A metade entre 128 e 191 dá 159, 160. 3 bits também. E a última divisão, nessa última rede à direita, a metade entre 192 e 255 é 223, 224. Aí eu usei 3 bits. Aí pronto, estão desenhadas as minhas 3 redes. Primeira base 0, broadcast 31. Segunda base 32, broadcast 63. Terceira base 64, broadcast 95. Quarta base 96, broadcast 127. Quinta, base 128, broadcast 159. Sexta, base 160, broadcast 191. Quarta, base 192, broadcast 223. E a última, base 224, broadcast 225. Acontece que aqui é uma classe B, tá? Ok? E aí o que vai acontecer? Então a gente vai passar a máscara, ó. A gente usou quantos bits, hein, pessoal? Vamos voltar lá no desenho? 3 bits, ó. Todas elas você pode ver que o 3 bits está em todas, ele encontra com todas elas. Então a gente usou 3 bits. Se você for lá na tabelinha, é 128 mais 64 mais 32, vai dar máscara 224. Então a máscara passou de 255, 255, 00 para 255, 255, 224, 0. Agora preste atenção onde está o meu vermelho ali, ó, no desenho. É aí que acontece a divisão, ou seja, 17216 vai ficar sempre preservado. E aí a gente vai mexer nesses dois da direita quando a gente for fazer a divisão da rede. E aí, ó, seguinte, primeira subrede vai de 172.16.00
Máscara 255, 255, 2240. A segunda 32 e aí assim por diante. Ok? Sem erro. Preste atenção onde que é a divisão. A divisão é no terceiro octeto, porque eu estou trabalhando uma classe B, ou seja, 17216 fica sempre certo. Onde é que eu mexi os bits? Não foi no terceiro octeto? Foi. Então é no terceiro octeto que eu vou mexer o endereço. Agora preste atenção, ó. Qual que é o endereço de broadcast da primeira subrede? 172.16.31.255. Por quê? Porque o 32.0 já está na segunda. Qual que é o endereço de broadcast da subrede 2? 172.16.63.255. Por quê? Porque o 64 já está na terceira subrede, é base. Qual que é o broadcast da terceira subrede? 172.16.95.255. Agora que eu somar 1, ele vira 96, base da quarta. Qual que é o broadcast da quarta? 172.16.127.255. Cuidado, viu, pessoal? E assim por diante. Aqui é uma classe B, ok? Então a gente tem que tomar sempre cuidado, nós vamos trabalhar no terceiro octeto. Então não vamos resolver esse exercício aqui não. Entenderam como é que funciona? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer uma classe A, rapidinho para a gente terminar, fazendo uma divisão só em 4 redes, para ficar mais simples. Só um minutinho que a gente já faz aqui agora. Então só para finalizar. Suponha que eu tenho a rede 10, que é a rede privada classe A. 0, 0, 0, barra 8. O que esse barra 8 aqui significa, pessoal? 255.0.0.0. Certo? É isso aqui. Tá? Beleza. Eu quero dividir em 4. Quero dividir em 4. 1 bit. Primeiro bit aqui. Ele vai vir de 0 a 255 é o meu range. De 127 até 128. Dividir aqui de novo. 2. Dividir aqui de novo. 2. 63, 64, 191, 192. Tá definido, ó. É isso aí. Qual que é o bit aqui? 2, né? Usei 2 bits aqui, usei 2 bits aqui, ó. Se eu pegar qualquer rede, maior que está aqui na divisa dele é o 2. Então, 2 bits. Então, a máscara vai ser o quê? 2 bits. Uma máscara, 1 bit é 128. 2 é 192, certo? É 192. E aqui, 2 bits virou barra 10. Barra 10. Então, vamos lá. Primeira rede. Rede 1. Qual que é a base dela? 0. Então, ó, 10, 0, 0, 0. Qual que é o broadcast? Broadcast dela. Não é o 63? É. Mas presta atenção, nós trabalhamos nesse octeto. Certo? Porque aqui, ó, rede é só o primeiro. Esse que trabalha nisso aqui. Então, vai ser 10, 63. E aí, qual que é o último possível aqui? 255, 255. E a máscara? A máscara vai ser 255. Ponto. Não usei 2 bits, pessoal? 192, 19200. Ou, se você preferir, barra 26. Certo? Segunda rede. Base. 10 começa no 64. 6400. Broadcast. 10 termina no 127. 127. 255. 255, né? Ok, máscara, todas têm o mesmo tamanho, então não vai mudar a máscara. 255, 19200, ok? E aí nós vamos fazer agora já fizemos as duas primeiras, vamos fazer aqui a terceira. Base, 10, começa onde? Começa no 128, 128.00. Broadcast, 10, termina no 91. 91, 255, 255. Máscara não muda. 255, 19200. Quarta subrede. Qual que é a base? Começa no 92. 10, 9200. Qual que é o broadcast? 10, 255, que é o último e agora. 255, 255. Máscara nunca vai mudar. 255, 19200. Se eu fizer redes de tamanho diferente, a máscara muda. Ponto, dividir. Lembrando que eu estou trabalhando com uma classe A. Se eu estou trabalhando com uma classe A, esse cara aqui não muda. Certo? Se fosse uma classe B, eu mantinha sempre os dois. Então aqui, ó, mantenho 10, nunca muda. E vou mudar no segundo octeto. Ok? Tá aí, pessoal. Agora é treinar, né? Nós vamos fazer bastante exercício quanto a isso, ok? Por enquanto, hoje é só. Um abraço.